Isso é cinema encenado, pô. Tem que esperar o cara regular o som para poder falar o que tu pensa, porra. Não funciona, não é? Eu falo umas frases bonitas, eles para aí que eu vou regular o som. Aí eu já não falo mais. Aí já vira burocracia hollywoodiana. Todos os cineastas me traíram. Benditos os loucos, eles que herdaram a razão. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles têm 3 carros, eu posso voar, mas louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. Minha mão aqui, Paulinho, vamos lá. É a primeira vez que você vai sair andando assim? Ando de andador, é. Eu nunca tinha andado na rua. Hoje é a primeira vez, na véspera do meu aniversário. E dá um andador ali. Quantos anos você vai fazer? 1 ano de idade. Tá lá fora, andador. Já está lá fora, então vamos lá. Certo? Mostra o pé dele. Eu há muito tempo não ando. Pior que o andador é o sapato. Hoje é meu primeiro dia de caminhada na rua em pé. Desde dezembro do ano passado que eu não ando. Hoje é a primeira vez que eu estou botando os pés e andando na Avenida Atlântica. Há 1 ano que eu só vi as pessoas do plano da bunda. Mas tu acha que isso dá filme mesmo, Noilton? Então me operei e estou aqui conversando com vocês, filmando. Começar um bom lugar para encontrar Copacabana, para passear à beira-mar. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Eu gosto do teu cinema e uso o teu cinema nas minhas aulas, porque a partir dos teus filmes eu discuto o Brasil. E eu acho que é essa a tua grande contribuição do teu cinema para o Brasil. Essa tua vontade de mostrar o Brasil real, o Brasil na sua dramaticidade, enfim, as dificuldades que a gente tem de construir aqui uma nação decente. Essa é a tua grande contribuição. Por isso que eu digo que você é o garimpeiro da utopia. Porque você tem essa utopia de ver o Brasil diferente, o Brasil mais democrático de verdade, não só no discurso. O artista tem um compromisso com seu povo e com seu tempo. Sou brasileiro, homem do continente americano que sei tem destino de grandeza e liberdade. Eu sou todo alegria, sou todo entusiasmo. Eu sou a espada, eu sou a chama. O Brasil vive tão apagado internacionalmente que um prêmio desse sempre dá uma luz, assim, nova e tal, mas sem nenhuma onda de sucesso, porque eu não curto essa. Você esperava esse prêmio pro Dica Cavalcante? É claro, porque eu sei o que faço, sei sempre o que estou fazendo. As pessoas pensam que eu estou louco, mas eu estou certo.
Eu sou um cineasta brasileiro que tive a honra de conviver e conhecer os maiores documentaristas do século XX. Só que eu estou excluído da história, por quê? Porque eu venho de um país periférico. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Declaro empossado no cargo de presidente da República, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Vice-presidente da República, o Justíssimo senhor Dr. João Goulart. O meu barco é veleiro, não para de navegar. O nono é o timoneiro. Na tarde de 13 de agosto, chega a Pequim João Goulart, vice-presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês, mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. Então, em 64, quando veio o golpe, eu estava no cinema. Minha mãe estava eu morava em Copacabana, já tinha um clima de conspiração na cidade. Eu estava no cinema, Copacabana era toda lacerdista, todo mundo votava no Lacerda, na direita, na UDN. E meus vizinhos eram todos lacerdistas. Minha mãe me falou, se você sentir algum tumulto na rua, não para, vem para casa. Eu estava dentro do cinema, vendo um filme, e aí de repente eu comecei a ouvir uma barulheira, e aí eu saí até a porta para ver o que era. Era como Copacabana comemorando a partida do Jango para Brasília. Eles consideravam que o golpe já estava dado, que a Guanabara já estava liberada. E aí eram lençóis brancos nas janelas, velas, carros buzinando, pessoas gritando na rua. Eu segui a orientação da minha mãe, saí do cinema discretamente, passei por aquela multidão, peguei a Raimundo Correia e fui para o meu prédio. Meu prédio ficava no meio da rua. Aí eu fui andando e nessa caminhada eu entendi o que era a luta de classe, porque a classe média toda, na janela comemorava lençóis, velas, aplausos e tal, gritos, e os porteiros de edifícios todos de cabeça baixa, radinho de pilha no ouvido, tentando ver o que estava acontecendo, se ela tinha alguma resistência ou não. Ali eu entendi quem tinha ganhado e quem tinha perdido com aquele golpe. O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra uma ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Carlos Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano.
golpe de 64 instalou-se no poder com a marca da maldade. Já no 1º de abril, primeiro dia do golpe, o dirigente camponês e ex-deputado constituinte pelo Partido Comunista, Gregório Bezerra, foi arrastado pelas ruas de Recife, humilhado, espancado e preso. Em maio de 64, policiais vão prender Marighella num cinema no Rio de Janeiro. Marighella resiste, reage. Recebe um tiro no peito. Quando é libertado, visita os jornais para denunciar a violência. Escreve o livro Por que Resisti à Prisão. Prega a resistência à ditadura. Os brasileiros estão diante de uma alternativa. Ou resistem à situação criada com o golpe de 1º de abril, ou se conformam com ela. O conformismo é a morte. Eu hoje estou aqui fazendo uma caminhada sentimental, mas esse encontro aqui com vocês tem um link entre o passado e o futuro. Quer dizer, tem meus velhos amigos que estão aqui e tem essa garotada que também está fazendo coisas novas, né? Tem até ex-aluno aqui nessa tribo, né? E eu estou nessa minha nova vida buscando outras alternativas de arte, outros caminhos para a arte. E eu acho que é um pouco que une aqui diferentes tribos, diferentes pessoas, diferentes formas de expressão artística, diferentes gerações. Eu acho que a gente tem que ter algum veículo que a gente externe esse estado de impossibilidade das coisas, porque está empobrecendo muito. 90% dos municípios não têm acesso a cinema, teatro, biblioteca decente. Aí o que os professores do Brasil recebem? BBB, Faustão, Plantão de Polícia, novela, esse jornalismo plastificado que a gente acompanha. Então, isso para mim é o desmoronamento do pensamento do Brasil. Ele tá medíocre. Dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Che Guevara diz que o revolucionário tem que ficar, antes de tudo, vivo. E eu quero dizer que o revolucionário, antes de ficar vivo, tem que ficar saudável. Se não tiver saúde para chegar no outro lado, se não tiver saúde para alcançar outras possibilidades, a gente não vai vencer a luta política. E as nossas comunidades oprimidas da cidade do Rio de Janeiro são comunidades adoecidas, fundamentalmente adoecidas, não só no Rio de Janeiro, mas do mundo inteiro. O pobre morre 10 anos mais cedo, adoece mais, as formas clínicas são mais graves no pobre, e isso não é novidade na história do Brasil. Sempre maltratamos nossos pobres, a tradição é a Casa Grande a senzala. Não somos nós que somos loucos, todos são loucos, e todos pretendem viver, e todos pretendem beijar o sentido da vida, o sentido da cor, o sentido da totalidade que está presente, e transcender a tudo e viver, que é todo o sentido da vida.
Somos o único povo greco, árabe, judaico, cristão, tupinagô, o único no mundo, né, conhecido dessa maneira, com essa vocação popular, com essa vocação cultural inacreditável, essa criatividade. Nós, o povo brasileiro, resistimos, estamos resistindo e vamos continuar resistindo. Nós conseguimos produzir essa identidade por milagre, na base do milagre, na base da macumba, na base do trabalho do tambor, da dança, do canto, da manifestação da tradição. Estamos vivendo ainda em regime capitalista, mas já em 75, os comunistas nos reuníamos em Havana e chegávamos à conclusão de que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. Há uma quantidade, né, de expressão, né, pessoal, né, pelo país inteiro, em todos os lugares, em todas as esquinas, em todos os cantos. Isso não aflora, ou não circula, ou não transita, né, plenamente no país, porque desde a descoberta nós somos tutelados, né, por uma elite, né, que, como já se disse várias vezes, dizia o Darcy Ribeiro, né, é a pior elite do mundo, pior elite do mundo, é a pior elite do mundo, pior elite do mundo. Você já viu algum filme do Subtender? Já, inclusive, o nosso último trabalho a gente fez baseado muito nas teorias do Milton Santos, então o filme que você fez sobre Milton Santos é uma referência pra gente. Eu creio que as condições da história atual permitem ver que outra realidade é possível. Essa outra realidade é boa para a maior parte da sociedade. E nesse sentido, a gente é otimista. A gente é pessimista quanto ao que está aí, mas otimista quanto ao que pode chegar. Virar uma globalização solidária? Sim. Acho que a humanidade está destinada Que bom. Porque na verdade nunca houve humanidade, agora que está vendo, né? É verdade. Acho que essa que é a coisa. Então nós estamos fazendo os ensaios do que será a humanidade. Nunca houve. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua. Hoje é dia 04, né? 4. Eu nunca pensei que ia chegar lá, entendeu? Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil uns 11 anos atrás, quase, para fazer um estágio no Teatro do Oprimido. E a primeira coisa que me chamou a atenção do Rio e do Brasil em geral também foi essa coisa da rua, essa coisa da convivência. Eu acho que eu vi uma possibilidade, pelo menos, de uma sociedade muito mais aberta daquela que eu conheci nos Estados Unidos. E eu faço parte de um grupo que se chama Bloco Livre Reciclato, que é um bloco de lata e sucata que invade a Lapa e outras áreas da cidade a primeira sexta-feira de cada mês para fazer barulho e para questionar essa revitalização, entre aspas, que está acontecendo na cidade. Questionar o que está sendo revitalizado e o que está sendo morto, o que está sendo expulso. Eu encontrei um espaço na rua para fazer com que essa minha vida, que eu já pensava como uma linguagem, pudesse estar fazendo essa rachadura mesmo no cotidiano. A gente vai para a praça, a gente pensa imagens, a gente pensa figuras, e é uma colagem desses seres bizarros, dessas bestas. Então, assim, a arte e a política se encontram nesse momento na cidade, eu acho. Quando os protestos ou as manifestações ou a produção de arte aberta, em conjunto, livre, na rua, ela está buscando a garantia de direitos das pessoas que vivem aqui. Isso é muito bonito, porque isso revela que o Brasil está
no Brasil está crescendo uma geração nova com uma fome, com uma sede de justiça, né? Muito grande. E está enfrentando uma barreira de corrupção, que é o que a gente vê quando você relata esses esforços feitos para levar e desenvolver a arte na rua, na calçada, reflete essa legitimidade, que era o que a gente sempre lutou, e é isso que a gente sempre buscou para a cultura brasileira, uma cultura heterogênica, uma cultura que tem o índio, tem o negro, tem o branco, tem, enfim, tem um universalismo muito grande, mas que parece que a gente não encontra. A gente tem que encarar um gigante, um monstro que chama corrupção e a avareza do capital tentando bloquear essa energia. Então, isso é que eu acho que o cinema, o teatro, aliás, todo o setor da arte brasileira precisa refletir, procurar refletir esse país que está querendo renascer, né? No cinema brasileiro. O cinema é e sempre foi o mais agudo e penetrante difusor ideológico, uma das armas mais poderosas dos Estados Unidos, por exemplo. Uma semente plantada ao pé de cada filmão colonizador. O corte é a forma mais direta para o desenvolvimento de um cinema independente. As multinacionais do cinema têm medo disto, de uma reação psicossocial do público contra seus padrões, contra a anestesia que elas aplicam de 2 em 2 horas na cuca de cada um de nós. Lavagem na sua cuca, lavagem cerebral braba. Curta-metragem, rompimento efetivo com a linguagem do colonizador. Curta-metragem. A minha história é fácil, porque eu sou nascido em 1950. Minha mãe era uma médica pediatra, filha de judeus imigrantes. Meu avô era o famoso gringo que vendia de porta em porta. Ele era o que os judeus chamavam em Yiddish de klienteutik, aquele cara que batia na casa da sua mãe para vender para as empregadas, vendia medalhinha, aliança, anel. Meus 2 avós eram isso. Seu pai fazia o quê? Meu pai é advogado, também filho de judeus imigrantes. A minha vida inteira eu sempre soube que meus pais eram brasileiros, nascidos aqui. Quando veio a ditadura, que eu militei, que eu tive meu processo, meu pai tremia de medo e a gente não sabia por quê. E minha mãe me disse, teu pai tem um segredo que não pode contar para ninguém, não vai te contar. E ela morria de medo de eu militar politicamente. Aí, quando acabou a ditadura, meu pai um dia pegou o passaporte dele e botou na minha mão. Ele era russo de nascimento, ele nasceu na Ucrânia e ele veio para o Brasil com 8 anos de idade, falsificaram os documentos dele e ele virou brasileiro nato. Com 8 anos de idade, puseram ele numa sala de aula, ele só falava Yiddish e russo. E falaram para ele, agora você é brasileiro, se vira. Então ele tinha um trauma que durante a ditadura descobrisse isso e que ele fosse expulso do Brasil. Um bom lugar para encontrar Copacabana,
pra passear à beira-mar, Copacabana. Depois um bar à meia-luz, Copacabana. Eu esperei por essa noite uma semana. Estou aqui fazendo uma caminhada de reflexão para atravessar a Copacabana, que é a Copacabana que me formou. Eu me mudei para Copacabana em 1956, eu tinha 6 anos de idade. Copacabana é um universo maravilhoso. O que eu gosto de Copacabana como bairro é que ele é promíscuo, né? Eu morei numa rua chamada Anita Garibaldi. Eu morava num apartamento duplex de 700 metros quadrados. Ao lado tinha o edifício Jaqueline, onde era um edifício de putas. Entendeu? A gente era apaixonado de uma tesão na Índia, que era uma morena fantástica. Então, era uma coisa assim incrível. Tu tinha um prédio só de rico, apartamentos enormes. Você tinha o embaixador, você tinha a embaixada do Irã, que era ali ao lado. Um prédio de putas. E eu gostava de Copacabana, dessa promiscuidade. Copacabana. Isso aqui é um oásis de vida. O Silvio montou um jornal chamado Polinômio. E era sob o patrocínio de Cigarros Colombo, um trago, um tombo. E aí era no nosso quarto, era um cheiro de álcool insuportável, porque nós dividíamos o mesmo quarto. E aí tinha esse jornal, ele já começou a fazer jornalismo. Aquele outro dia estava dizendo que ele se declara um jornalista. Então acho que começou aí, né? Começou aí. Era o mimeógrafo alfa. A película? Bom, aí foi a fotografia. Ele começou com a fotografia, montou nesse mesmo apartamento um laboratório. O apartamento tinha 2 banheiros, um foi interditado para que o Silvio pudesse ter o laboratório dele. Primeiro o cinema entrou pela minha vida porque eu morava ali na Raimundo Correia e a Raimundo Correia ficava em frente à Avenida Copacabana, onde tinha 3 baitas cinemas. O Copacabana era coalhada de cinemas. Você tinha o Rian aqui na Avenida Atlântica, a gente vai passar logo ali daqui a pouco. Tinha o Roxy na Bolívar. Tinha em frente à minha casa, tinha 3 cinemas. Tinha o Copacabana, onde uma noite eu fui ao cinema e vi a Nara Leão com aquelas pernas fantásticas, aqueles joelhos maravilhosos. Ao lado tinha o Arte Palácio, onde eu assisti muito filme, e é onde eu estava no dia do golpe de 64. E tinha logo em frente o metro. Hoje o Copacabana virou uma academia de ginástica, o Arte Palácio virou uma sapataria fechada e o metro virou uma grande loja de departamentos. Mas o teu primeiro filme, como é que surgiu? O meu primeiro filme, eu fiz, nasceu como assistente de direção. Como era o nome do filme? Fantasia para ator e TV. Era uma crítica à televisão. E eu aprendi a fazer cinema com esse filme. Paralelamente eu já era cineclubista. Eu tinha o Cineclube 4C, que era o Cineclube Charlie Chaplin, que era itinerante, funcionava cada vez na casa de um de nós. A mãe da gente fazia cachorro quente, a gente tomava Coca-Cola e via os filmes que alugavam 16mm, né? Então tinha muito faroeste e tinha a Guerra dos Botões, a gente viu umas 30 vezes. Vimos o Processo do Orson Welles. Les épées sont en bois, la mitraille, un tas de cailloux et c'est tout. Les archers, 3 par 3 en bataille, ont des arbalètes en bambou. Before the law.
there stands a guard. A man comes from the country, begging admittance to the law. But the guard cannot admit him. Can he hope to enter at a later time? That is possible, says the guard. The man tries to peer through the entrance. He had been taught that the law should be accessible to every man. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Desde 2010 eu tenho retratado a vida das pessoas que são removidas pelas obras do PAC. E pouquíssimas pessoas retratadas por mim e por outros fotógrafos do Imagem do Povo estão felizes com essas remoções. Só aparece na TV o que é bom para a prefeitura, para o Estado, para enaltecer as obras que estão sendo feitas. Mas elas, na minha opinião, são uma maquiagem. A minha intenção é mostrar o que tem de bonito na favela, de dignidade, de honestidade, mostrar o belo, que poucas vezes isso é mostrado na TV, e mostrar as sacanagens que trazem com a gente. A metrópole é uma cidade que não dorme, e é por isso que seus habitantes não sonham. Às vezes ocorre de cerrar os olhos para matar as saudades. Então grupos de sonhadores se reúnem para buscar refúgio e fazem isso pelo prazer momentâneo de passear pela utopia. Essa ilha que nos assalta quando o nosso escudo se desarma. E então acreditamos ser possível ter alegria. Não é essa a república dos nossos sonhos, a república pela qual lutamos. As nossas elites estão cegas aos quadros reais das nossas vidas. Vivemos em pleno colonato espiritual. Hoje no Brasil, quem tem consciência, quem estuda, quem pensa, é cada vez mais enxotado pelos medíocres que passam por nós, nos afrontam e ocupam os melhores postos de decisão. Transformar o nosso país num purgatório, onde a brutalidade e a violência viraram rotinas naturais, normais. É a imbecilidade triunfante. O amor por princípio não faz parte mesmo da nossa bandeira. Nós jogamos fora a sensibilidade, a educação, a polidez e estamos nos condenando cotidianamente à barbárie. Nosso futuro do Brasil como nação é uma incógnita. Ali tem dois prédios emblemáticos de Copacabana. Aquele prédio ali que tem aquelas duas curvas assim. O primeiro ficava hospedada a Brigitte Bardot quando veio ao Brasil. A Brigitte ficava naquele prédio ali e a gente ficava ali embaixo, todo mundo no gargarejo, esperando a hora que ela fosse aparecer na janela para dar um adeuzinho. Maria ninguém, e Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que minha, Maria ninguém. Ao lado do prédio que a Brigitte Bardot se hospedava, ali morou Tancredo Neves, que foi presidente da República, e ali morava o Tancredo. Michael Jackson now. It's my name.
Carlos Clay, conhecido como Jacaré dos Patins. Estou na minha The Best Performance Rollerblade. Essa é a Copacabana hoje. Ela tem 3 pistas de ida, 3 de volta, calçadão no meio, calçadão enorme aqui. Na minha juventude, Copacabana vinha até aqui. Aqui começava a areia e o mar. Essa é a última casa de Copacabana, foi vendida recentemente, vai virar prédio. Essa é a última paisagem da minha infância. Quando essa casa for derrubada, não restará mais nada na Avenida Atlântica e elas vão permanecer vivas na minha memória. Eu e minha Margarida. Tá muito linda essa Margarida. Não é? Obrigado. Nesse prédio aqui da esquina da Bolívar, morava o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é um dos maiores gênios do pensamento universal, o homem que pensou no modelo da mestiçagem brasileira como uma qualidade, não um defeito. A nossa cultura branca queria que a gente não vivesse a mestiçagem, e o Darcy, ao contrário de dizer que era um problema, era uma qualidade. Ele morava aqui nesse prédio. Aqui ele pensou muitas coisas bonitas. Esse aí do que é? Esse aqui é de semente de açaí. Mais comprido. Não, queria. É menor. E naquele ali, daquela esquina da Xaviera Silveira, morava o Leonel Brizola. Aqui é que ele foi saudado pela multidão quando ele ganhou a eleição. Ademar era um apaixonado por Copacabana. Desenhou inúmeras das obras monumentais dele e ele fez aqui. O Sambódromo, por exemplo, foi desenhado aqui. Todas as últimas obras dele foram feitas aqui. O MAC foi feito aqui, o MAC de Niterói.